Olá, como vai? Eu sou o professor Renato Mander e estou aqui com você para a gente conversar um pouco sobre o universo, a profissão e a formação da área de Ciências Sociais e do Consumo. Uma área provavelmente meio misteriosa pelo nome, até porque, em alguma medida, você deve estar se perguntando o que isso significa. Vamos explicar isso para você. Um cientista social é um profissional formado no curso de Ciências Sociais e do Consumo. A gente fala, então, de uma área que vai estudar a forma pela qual as pessoas consomem produtos, consomem serviços, consomem ideias. Por exemplo, a gente pode falar do sanduíche ou do McDonald's como uma tendência na alimentação, que durante muitos anos foi talvez a principal. Hoje em dia, a gente vê outras tendências, como alimentos baseados em planta, e que ganham uma outra condição de mercado e uma outra condição de oferta. Então, a gente fala, na verdade, de um profissional especializado em pessoas, e pessoas são consumidores. Portanto, a gente junta duas situações interessantes como cientistas sociais para estudar o comportamento humano. Quais situações? A situação de mercado de consumo, onde a gente tem as diversas áreas específicas e objetivas, engenharia, economia, administração, e as ciências humanistas, psicologia, filosofia, ciências sociais, pensamento e comportamento individual e social. Isso somado em conjunto é o profissional de ciências sociais e do consumo, um especialista em sociedade, cultura do consumo e comportamento humano, que preenche uma grande lacuna do mercado. O mercado precisa cada vez mais de profissionais de marketing e consumo que sejam humanistas, que traduzam a complexidade dos nossos tempos, que é maior do que em qualquer outra época da história. A gente fala então numa formação muito específica, uma formação abrangente e flexível, clássica nas ciências sociais, com sociologia, antropologia, filosofia, ciências políticas, estudos culturais e história, ampliada nas ciências sociais pelas questões contemporâneas, diversidade, identidade, neurociência, bioética, economia comportamental, cultura, religião e consumo, inteligência artificial e sociologia do futuro. E é uma formação também abrangente em consumo, marketing e gestão, diversas disciplinas e áreas de formação que vão dar essa abrangência completa ao profissional de ciências sociais do consumo. Um cientista social que, com a formação que tem, pode atuar em pesquisa de mercado, consumer insights, tendências e moda, marketing, terceiro setor, diversidade, mercado de produtos tabus, políticas públicas, cool hunting, educação e cultura e desenvolvimento de produtos. A gente fala também de um profissional que tem uma formação de análise de comportamento na prática, um profissional que estuda nos laboratórios de religião, espiritualidade, consumo, de consumer insights e também de neurociência aplicada. A gente fala então num profissional que vai trabalhar em diversas áreas. Empresas de bens de consumo, consultoria, institutos de pesquisa, terceiro setor, até mesmo na carreira acadêmica. Entre outras empresas, a gente fala também de parcerias e de empresas que, como Caloi, a Nielsen, Instituto Datafolha Interbrand, empregam os nossos formandos. A gente fala de uma formação que dá a condição a você de ter uma formação com dupla titulação, válida no Brasil e válida também na Europa, por conta das parcerias. Isso é importante porque a profissão de cientista social é, de fato, uma profissão global, o que significa também uma profissão que está muito atenta aos desafios do nosso momento. E nos últimos meses de 2020, a gente tem enfrentado um grande desafio, uma grande situação de desafio, que é Covid-19. Isso demanda de pessoas novas competências e desafios, competências que não são necessariamente técnicas, mas são pessoais, competências de autoaprendizagem, competências de fluência digital e também competências de autoconhecimento.
A gente chama isso de soft skills, ou melhorias naquilo que entra como pessoa e dentro deste profissional. A gente, na realidade, acredita que a formação de um cientista social deva passar também por esse tipo de conteúdo e por esse tipo de experiência. Na realidade, a gente chama um universo inteiro de consumo e cultura e convida você a conhecer isso mais de perto. Eu sou Renato Mader e esse é o conteúdo sobre o universo profissional e formativo de ciências sociais e do consumo. Vou pedir a você a gentileza de clicar nesse QR Code com seu celular e responder a nossa pesquisa de satisfação.